Bom dia! Hoje são 22 de outubro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o quinto e último vídeo da série Sinais da Vinda de Jesus. O último da série. Por quê? Porque o que está contido aqui nesse folheto da Igreja Pentecostal Espada do Espírito são apenas alguns sinais, correto? Muito bem. Aqui está o folheto, não é? Jesus está voltando. Eu encontrei este folheto aqui, como já expliquei. Eu caminhava aqui em Brasília pela manhã, como sempre faço, há 4 dias ou 5, e 2 jovens meninas perguntaram-me se eu queria receber a palavra de Deus. E eu quero, claro que eu quero receber a palavra de Deus. Dê-me aí, jovens, a palavra de Deus. Aí elas me deram isso aqui, correto? E daí eu resolvi fazer o vídeo. A propaganda das igrejas cristãs, lamentavelmente, é uma propaganda que não se sustenta, correto? Aqui diz que Jesus está voltando e os sinais da vinda de Jesus estão bem claros no mundo de hoje, correto? E eu expliquei que não, correto? Em 5 vídeos, né, com este. Você vê que as igrejas cristãs, elas trabalham com o medo. Elas impõem às pessoas o medo. Veja aqui o folheto. Aqui está a prova que as igrejas trabalham com o medo. Certinho? Diz assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. O juízo de Deus está próximo. Fujam da condenação. Veja aí. Fujam da condenação. Olha o medo aí, imposto pela igreja aqui. Aceite Jesus hoje mesmo como seu único e suficiente Salvador. Viu aqui? Mais uma prova de que as igrejas cristãs trabalham com medo. Impõem medo e aí as pessoas aderem à crença cristã. Tudo ilusão, como estou mostrando aqui, correto? Muito bem. Esse folheto aí, da Igreja Pentecostal Espada do Espírito, como mostrei ao longo da série, esse folheto só traz os sinais que estão em Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. E esses sinais aí eu expliquei no primeiro vídeo, só que eu fui mais além do folheto da igreja. Eu analisei todos os sinais da vinda de Jesus que estão em Mateus capítulo 24. E mostrei aqui que não são sinais da vinda de Jesus. Isso aí são sinais da época deles. E ali o Messias não voltou. O Cristo não retornou, como é o normal. Muito bem. Jesus não foi o Cristo, como eles dizem aqui no folheto. A primeira coisa. A segunda coisa, Jesus nunca ressuscitou. Jesus nunca ressuscitou, correto? Nunca subiu aos céus em forma de helicóptero e vai descer algum dia para ir salvar os cristãos. Tudo isso é fantasia religiosa. E aí, fantasia do cristianismo, correto? Já que eu mostrei todos os sinais que estão em Mateus capítulo 24, vou terminar o vídeo mostrando agora provas dadas pelo próprio Jesus que estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos provam de forma clara que o Messias, a vinda do Cristo,
era para aquele tempo e não para hoje. Naquele tempo, lá na Palestina, os judeus precisavam de um Messias, de um Salvador, de um judeu forte que tivesse forças suficientes para expulsar os romanos da Palestina. Apareceram vários judeus dizendo ser o Cristo, e todos foram presos, torturados e mortos. E o Jesus aqui também foi, correto? Muito bem. Quando eu falo sobre Jesus, não estou aqui tratando do Jesus histórico, fora do Novo Testamento. O Jesus histórico é um nada, nada. Estou aqui tratando do Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Esse Jesus aí precisa ser estudado, correto? Certinho? Muito bem. Então agora no último vídeo vou provar que o próprio Jesus mostrava que o Messias, o Cristo, iria aparecer naquele tempo, naquela época, e não 20 anos depois, e não 2 séculos depois. Certinho? Então vou mostrar isso aqui, para que você entenda. Naquele tempo de Jesus, lá na Palestina, ali um lugar muito, em relação a hoje, né, muito atrasado, ali havia um grande número de analfabetos, correto? Mesmo assim, havia pessoas naquela época já que não acreditavam em ressurreição, porque não existe ressurreição de mortos. Quem morre não ressuscita nunca, correto? Então, o povo muito ignorante daquela época, uma parte desse povo acreditava em ressurreição. É por isso que há muitos casos de ressurreição na Bíblia e no Novo Testamento. Lotado de ressurreição, o Novo Testamento. Tudo fantasia dos cristãos, correto? Um desses casos de ressurreição, para você se lembrar, de Lázaro, que já estava em estado de decomposição. Lázaro já estava morto há alguns dias e foi ressuscitado por Jesus. Tudo isso é lenda que está no Novo Testamento, certinho? Então, os cristãos, eles acreditavam nessa loucura de ressurreição, que Jesus passou por ressurreição, Lázaro também passou por ressurreição, etc. Só que outras pessoas, naquela mesma época, muitos judeus não acreditavam em ressurreição. Eles criticavam os cristãos de fanáticos e de lunáticos, malucos. E de fato, ressurreição não é um fato real, é apenas uma ilusão religiosa. E no caso aqui, uma ilusão religiosa dos cristãos, correto? Então vamos agora ao quadro. Vou começar aqui mostrando uma passagem do próprio apóstolo Paulo de Tarso, o Paulo, que é o responsável pelo surgimento do cristianismo, o Paulo de Tarso, muito mais forte do que o discípulo Pedro, que adorava mentir. Então o apóstolo Paulo, que formou o cristianismo, na verdade, aqui numa passagem, ele coloca em xeque a crença dele na ressurreição de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele mostra uma visão diferente. Ele diz, e se Jesus, e se Cristo não ressuscitou? E aí? Aí o próprio apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então a fé cristã é vã, é inútil, não há porquê haver a fé cristã, não há porquê haver o cristianismo. O próprio apóstolo Paulo coloca isso aí em dúvida, e vou explicar isso aqui no quadro, correto? E no próximo quadro mostrarei o próprio Jesus afirmando que o retorno do Messias, o retorno do Cristo,
era para aquele tempo, na Palestina, há 2000 anos, e não para hoje, como dizem as igrejas cristãs. Estão, infelizmente, enganando os pobres fiéis. Correto? Vamos aqui à verdade. A verdade é a coisa mais linda que existe, mesmo que ela destrua uma crença religiosa. Correto? Então vamos aqui. Sinais da vinda de Jesus. Correto? Aí o quinto vídeo, né, da série, o último. Certinho? Muito bem. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, temos aqui o apóstolo Paulo, o homem que na verdade formou a religião cristã, o cristianismo. O próprio apóstolo Paulo, aqui no momento de dúvida, se Cristo ressuscitou ou não. E aí ele faz aqui um balanço. Ele próprio aqui coloca em xeque a não ressurreição de Cristo. E como seria isso? Correto? Então vamos lá. Está escrito assim. Eu coloquei aqui os versículos na íntegra para que aí alguém tente aí dizer que eu estou pulando aqui os versículos, correto? Então vamos aqui. Escreve assim o apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Corinto. É a primeira epístola, primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Escreve assim o Paulo, veja aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entendeu aí? Muito bem. O apóstolo Paulo de Tarso, repito, que foi aqui, na verdade, o fundador do cristianismo, quem mais lutou pela religião cristã, ele aqui faz uma comparação entre o que ele acreditava que Jesus Cristo, na verdade, ressuscitou, e o que as pessoas diziam na época, que Jesus Cristo não ressuscitou. Então o apóstolo Paulo trabalha com essas duas hipóteses, correto? E ele diz aqui que se for verdade que Jesus Cristo não ressuscitou, aí ele diz que, no caso aqui, a fé cristã, ela é vã, ela é inútil, porque ela está baseada na ressurreição de Cristo e no retorno de Cristo. Se isso, na verdade, não se efetivou, se Jesus Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo que aí a crença cristã, ela é vã, ela não se sustenta, daí ela ser inútil. E que se Jesus não ressuscitou, então ele diz que não vale a pena viver, porque essa crença
na ressurreição de Cristo é o que move, é a esperança dos cristãos. Entendeu, gente? Veja aí os dois pontos, não é? Aqui discutidos pelo apóstolo Paulo. Vamos lá, explicando isso aqui direitinho. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Viu aí? O próprio Paulo aqui mostra que naquela época muitas pessoas não acreditavam em ressurreição de mortos, em ressurreição de Cristo. Muitos não acreditavam e os cristãos defendiam a ressurreição de Cristo. Outros não. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, não é? E aí ele continua. Muito bem, se é verdade, como dizem alguns, que não há ressurreição de mortos, se é verdade isso, diz o apóstolo Paulo, então Cristo não ressuscitou, porque não há ressurreição de mortos. E se Cristo não ressuscitou, continua o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação cristã, é vã, é inútil a crença cristã, porque ela está apoiada na ressurreição de Jesus. E Jesus não ressuscitou, correto? E aí continua o apóstolo Paulo. Se é verdade que Cristo não ressuscitou, se isso é verdade, então nós temos pregado contra Deus quando nós dissemos que Deus ressuscitou a Cristo. Que Deus ressuscitou a Cristo. Então nós, cristãos, estamos pregando uma coisa errada. Se é certo realmente que Cristo não ressuscitou, correto? Já que os mortos não ressuscitam. Continua o apóstolo Paulo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Viu aí? O apóstolo Paulo na linha, aqui levando em hipótese, em consideração, a afirmação de alguns da época de que não havia ressurreição de mortos. E não há. Mortos não voltam a viver. E continua o apóstolo Paulo, não é? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui os cristãos, em sua ignorância na época, atribuíam aí pecados, não é? A doenças, né? A sofrimento, etc. Então, pecado aqui, os cristãos, já que Cristo não ressuscitou, então os cristãos aqui estariam mortos e aí mergulhados nos pecados deles. Morreram em pecado e vão continuar em pecado. E continua o apóstolo Paulo. E ainda mais, se é verdade que Jesus Cristo não ressuscitou, então aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram acreditando em Cristo, simplesmente estão mortos. Não há mais esperança para eles reviverem algum dia. E diz no finalzinho o apóstolo Paulo, se é verdade realmente que Cristo não ressuscitou, então a esperança dos cristãos, daquelas pessoas que acreditam em Cristo, na ressurreição, então a esperança se limita apenas a esta vida material e não espiritual. E sendo assim, para o apóstolo Paulo, se não há uma vida espiritual, então para ele, os cristãos seriam as pessoas mais infelizes de todos os homens, porque estariam vivendo aqui, nesse momento, apenas em função da vida material. Então você vê aqui que, naquele tempo, as pessoas pregavam, os cristãos, a ressurreição de mortos, e outros pregavam contra a ressurreição de mortos. E esses aí estavam certos, porque mortos não ressuscitam, mortos não voltam a viver. E aqui no caso de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo levanta essa hipótese aqui. Se for verdade realmente que Jesus Cristo não ressuscitou, então não há por que haver a crença em Cristo. Não há por que haver a existência do cristianismo. Entendeu?
Simples assim, não é a verdade? Pois bem, Jesus jamais ressuscitou. Lázaro jamais ressuscitou. Os cristãos, como eles acreditavam em ressurreição de mortos, eles colocaram muitas ressurreições de mortos no Novo Testamento. Temos lá também o caso do Lázaro, que já estava podre o corpo dele, não é? E Jesus ressuscitou. Não, Jesus algum ressuscitou Lázaro. Jesus algum foi ressuscitado por Deus, por divindades espirituais. Não existe ressurreição de corpos, de mortos. Mortos jamais voltam a viver. Eu coloquei isso aqui só para você entender que havia duas posições ali. A posição dos cristãos e de outras pessoas contrárias. E aqui o próprio apóstolo Paulo levanta essa hipótese da não ressurreição de Cristo. E aí ele diz claramente, se for verdade que Cristo não ressuscitou, porque isso é apenas uma crença, se for verdade que Cristo não ressuscitou, então não vale a pena pregar a filosofia, a religião cristã. Não vale a pena, porque ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Certinho, gente? Muito bem. Então agora vou trazer aqui no próximo quadro, o próprio Jesus, as afirmações de Jesus nos 4 evangelhos, em todos, nos 4, mostrando que o retorno do Cristo, o retorno do Messias era para aquele tempo e não para hoje. Correto? Então vamos aqui ao próximo quadro. Vamos aqui mostrar Jesus aqui, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, o próprio Jesus mostrando aqui que o retorno do Messias, a vinda do Cristo, era para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Então tudo que está aqui, gente, isso aqui tudo data de 2000 anos lá na Palestina. Então vamos aqui, em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, temos assim, naqueles dias, isso aqui, gente, há 2000 anos, e não hoje, correto? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo, há 2000 anos, está próximo o reino dos céus. Isso aqui, o Messias, a volta, o Cristo, aí com a implantação de seu reino, correto? Veja aí o grito de João Batista, arrependei-vos, porque está próximo, está chegando, está se aproximando o reino dos céus. Isso há 2000 anos na Palestina. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17, a mesma coisa. Daí por diante, há 2000 anos na Palestina, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, quem? O próprio Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo, olha aqui, próximo, está latente o reino dos céus. A mesma propaganda feita por João Batista. Aqui está próximo o retorno do Cristo, o Messias, o reino dos céus. Correto, gente? Próximo, que está bem presente, que está latente, próximo, e daqui próximo também. Correto? Muito bem. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, temos, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel,
até que venha o Filho do Homem, o Messias, o Cristo. Muito bem. Aqui, Jesus está falando para seus discípulos, para os 12 discípulos, correto? Jesus está dizendo aqui que aqueles discípulos que percorriam várias cidades de Israel, porque ali havia perseguição, não é isso? Aos cristãos, aos discípulos. Então era comum os discípulos naquela época, há 2000 anos na Palestina, era comum eles fugirem de uma cidade para outra. E Jesus está dizendo aqui que o Messias, o Cristo, haveria de voltar ali, e essa chegada do Messias, do Cristo, ainda seria vista por vários discípulos, que alguns discípulos ali ainda nem acabariam de percorrer as cidades de Israel, não acabariam de percorrer as cidades de Israel sem que o Filho do Homem não aparecesse. Então você vê que Jesus aqui está dizendo que o Messias iria retornar descendo pelos céus com os anjinhos, tocando trombeta, e que os próprios discípulos nem teriam condições de percorrer todas as cidades de Israel, porque eles iriam ver o Messias, correto? Chegando ali, descendo pelos céus, correto? E o que aconteceu? O Messias não desceu pelos céus aqui, não houve o retorno do Messias com os anjinhos tocando trombetas, e todos os discípulos aqui percorreram todas as cidades de Israel e foram à morte, né? Eles morreram, os discípulos, todos. E ninguém viu aí o Messias descendo, como Jesus aqui havia afirmado, correto? Tudo isso aqui, gente, é prova de que o Messias era aguardado para aquele tempo. Porque os judeus eram dominados na época pelos romanos. E os judeus esperavam a chegada de um Messias Salvador. E Jesus dizia ser esse Messias também. E aqui não veio o Messias, e os 12 discípulos percorreram todas as cidades de Israel e não viram o Messias descendo. Correto, gente? Outro exemplo aqui, em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos lá. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Novamente aí, essa afirmação atribuída a Jesus pelo escriba que escreveu isso aqui. Então você vê que nessa fantasia do escriba que escreveu isso aqui, atribuindo a Jesus, Jesus está dizendo que o tempo está cumprido. Pronto, o tempo acabou. O tempo está esgotado. O reino de Deus se aproxima. Isso há 2000 anos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você vê aí que o próprio Jesus está anunciando que o Messias, o Cristo, iria aparecer ali, na Palestina, há 2000 anos, e não há 100 anos depois, muito menos 1000 anos depois, muito menos 2000 anos depois, correto? Em Lucas capítulo 9, versículo 27, mais uma vez, Jesus mostrando que o Cristo iria voltar naquela época, naquele tempo, na Palestina, e em nenhum mais outro lugar. Diz aí Jesus aos seus discípulos: verdadeiramente vos digo, Jesus aí, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus aqui está dizendo novamente
aos seus 12 discípulos que alguns desses discípulos, ainda em vida, iriam ver o Messias descendo pelos céus com os anjinhos tocando trombeta, correto? Jesus está dizendo aqui, repito, que alguns de seus 12 discípulos, ainda em vida, sem morrer, iriam ver o Messias descendo pelos céus. E o que aconteceu? Os discípulos, os 12, morreram e o Messias não desceu aí pelos céus. Correto, gente? Isso aqui é de uma clareza inesgotável, de uma clareza irrefutável, que o Messias, o Cristo, era guardado para aquele tempo, para aquela época, e houve o fracasso. Nenhum Cristo apareceu ali para salvar seu povo do jugo romano. Correto? Outra prova aqui, dada pelo próprio Jesus. Mateus, capítulo 19, versículo 28, diz assim: Jesus lhes respondeu aos discípulos: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, os discípulos aqui, quando na regeneração, ou seja, quando na volta do Messias, para aquele tempo aguardado, o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus aqui diz a seus discípulos que o Cristo viria ali com os anjos em sua glória e que os 12 discípulos iriam se sentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E o que aconteceu? Os discípulos morreram. As 12 tribos de Israel não existem mais. E o Messias não voltou. O Cristo não retornou como havia aqui prometido. Isso aqui, gente, é de uma clareza inatacável. Em todos os evangelhos do Novo Testamento, nos 4, ali está de forma clara que o Messias, a volta de Jesus Cristo, o Messias, seria para aquele tempo e não para 5 anos depois. Aqui, o Messias era aguardado pelo povo judeu e Jesus era um judeu. O povo judeu esperava um Messias forte, que tivesse força para expulsar os romanos da Palestina. Todos apareceram ali dizendo ser o Messias, até Jesus, e teve o mesmo fim dos outros. Foi preso, torturado e morto pelos romanos invasores. Vamos agora ao último quadro com mais exemplos. Quanto mais exemplos, melhor. E isso nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelhos confirmando que o Messias era para aquele tempo. Correto? Vamos agora ao último quadro. Então, continuo aqui com na Palestina há 2000 anos, correto? Então vamos aqui, Marcos, capítulo 13, versículo 30. Jesus diz aí, novamente: em verdade vos digo que não passará esta geração, que é a geração dele, há 2000 anos na Palestina, sem que tudo isto aconteça. E o que é isto aqui aconteça? É a volta do Messias, o Cristo descendo pelas nuvens, acompanhado por uma legião de anjinhos, tocando trombetas, correto? Aqui são aqueles sinais que estão também em Mateus capítulo 24, e são repetidos aqui. Jesus está dizendo aos seus discípulos, mais uma vez, que esta geração, a geração deles lá, a geração na época, há 2000 anos na Palestina, que aquela geração não passaria sem que
o retorno do Messias não se concretizasse, que aquela geração iria assistir o Messias, o Cristo, descendo em glória sobre as nuvens. Correto? É isso aqui que quer dizer Jesus. Isto é, a volta do Messias, do Cristo, para aquele tempo, e não para 5 anos depois. Em Mateus capítulo 26, 64, versículo, mais outro exemplo, diz assim Jesus, e veja aqui, em Mateus capítulo 26, versículo 64, aqui Jesus está diante do Caifás, o sumo sacerdote. Jesus aqui já estava preso e já estava sendo torturado, correto? Aqui. Então Jesus estava bem próximo de sua morte. Ele estava frente a frente, face a face com o sumo sacerdote, Caifás. E veja o que Jesus diz para o Caifás. Diz assim: eu vos declaro que, desde agora, naquele momento, veja aí, desde agora, vereis, isto é, o Caifás, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo, veja aí, sobre as nuvens do céu. Jesus aqui, mais uma vez, mostrando que o Messias, o Cristo, retornaria à terra ali para julgar as pessoas, não é? E aí salvar os cristãos. Então Jesus aqui está dizendo ao Caifás que a partir de ali, de agora, o Caifás iria ver o Todo-Poderoso descendo sobre as nuvens do céu, vindo sobre as nuvens do céu. E o que aconteceu? Jesus foi morto e o Caifás não viu o Messias voltando. O Caifás depois morreu e não viu o Messias, o Cristo, vindo sobre as nuvens do céu. Entendeu, gente? Eu poderia aqui dar mais exemplos, mas eu acho que esses aí já são suficientes, não é? Agora, muito bem. Então, Jesus aqui, nas lendas do Novo Testamento, Jesus morreu, não morreu? Muito bem, morreu. Agora, veja aqui. Depois de muitos e muitos anos, após a morte de Jesus, Jesus aqui já estava morto há muitos anos. E veja essa passagem aqui, atribuída ao discípulo de Jesus, o Pedro, né, que mentia muito. Então veja aqui a passagem. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, temos assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O que é isso aqui? É porque os cristãos pregavam, em sua época, que o Messias iria aparecer glorioso, descendo dos céus, vindo sobre as nuvens dos céus, com os anjinhos tocando trombeta, e que Jesus ali iria julgar o povo da Palestina, correto? Isso aí é o que pregavam os cristãos. E o povo da época ria muito, porque isso aí é loucura, é fanatismo brabo, correto? Muito bem. E como essas pregações dos cristãos, como isso aí não ocorreram, as pregações, a vinda do Messias, a volta do Cristo não ocorreu para aquele tempo, como pregavam os cristãos, aí o povo ficou gozando da cara dos cristãos, dizendo que o Cristo não apareceu, que o Jesus morreu e não voltou para julgar os povos, para expulsar os romanos da Palestina. Então aqui Jesus não voltou, não retornou como havia prometido em todos os evangelhos da Bíblia, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então aqui não se concretizou
aquilo que Jesus falou e aquilo que os cristãos pregavam. Então, como as pessoas ficavam gozando dos cristãos, aí, depois de muito tempo da morte de Jesus, depois de muito tempo, é que escreveram o que está aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, isto é, a volta do Cristo, como alguns a julgam demorada. Quem escreveu o que está aqui em 2 Pedro, esse cristão aqui, ele estava desesperado, coitado, porque não se realizou a volta do Messias. E aí ele escreveu isso aqui. Mais uma ladainha, porque ele se viu perdido, porque o Jesus, o Cristo, não retornou como havia prometido. E aí inventaram isso aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quando vimos aí que o próprio Jesus havia pregado aí o seu retorno e não retornou, correto? Quando a gente estuda a Bíblia com seriedade, gente, tudo fica claro, certo? Tudo fica claro. Por exemplo, uma pessoa que não conhece a Bíblia e lê isso aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro aqui, epístola de Simão Pedro, aquele Pedro que era discípulo de Jesus, que mentia muito. Então, quem lê isso aqui e vê segunda carta de Pedro, pensa que realmente foi o discípulo aqui, Pedro, de Jesus, que escreveu o que está aqui. Pensa. Por quê? Porque não estuda a Bíblia com seriedade. Na verdade, o que está aqui, segundo Pedro, nada tem a ver com Pedro. Não foi o discípulo Pedro de Jesus, o mentiroso, que escreveu o que está aqui. Não foi ele. Sabe por quê? Porque o Pedro era analfabeto. O discípulo de Jesus, o Simão Pedro, ele era analfabeto. Nunca escreveu nada. É porque é comum isso aqui na Bíblia. Eles escreviam, os hebreus, ou melhor dizendo aqui já na fase mais adiantada, não é? Os judeus, eles escreviam isso aqui, as pessoas, não só os judeus. Quem escreveu o Novo Testamento foram gregos, pessoas gregas, pessoas que entendiam profundamente o grego. O Novo Testamento original, todo foi escrito em grego. Quem escreveu o Novo Testamento, tudo que está no Novo Testamento, evangelhos, livros, Apocalipse, o Apocalipse, os evangelhos e outros livros aí, João, Mateus, Lucas e tal, quem escreveu isso aí, gente, não foram aquelas pessoas mencionadas ali, nominalmente. Quem escreveu Mateus não era Mateus. Quem escreveu João? Não, João não. Eram assim, era o estilo de escrita. Eles iam escrevendo, pessoas aqui iam escrevendo e iam atribuindo a essas escritas nomes de pessoas que na tradição eram famosos, entendeu? Então o que está em Mateus não foi um homem chamado Mateus que escreveu o que está em Mateus. E aqui está o exemplo. Quando você lê 2 Pedro, o pessoal diz, quem não conhece a Bíblia, diz que foi o Pedro, discípulo de Jesus, o Simão Pedro, como está lá, que foi ele que escreveu o que está aqui. Não, não foi. O Pedro era analfabeto, ele não sabia escrever. Então alguém escreveu isso aqui e atribuiu ao Pedro para dar credibilidade a essas fantasias aqui. Entendeu, gente? É muito bonito quando você estuda a Bíblia com seriedade. Quando você estuda a Bíblia sem deturpá-la, só para manter uma crença boba? Não. Então você viu aí que tudo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos pregavam a volta do Messias, do Cristo, para aquele tempo. E não para 5 anos depois. Para aquele tempo. E nada mais. Você viu aí. E você viu no início, não é? O próprio Paulo de Tarso, o apóstolo, não é?
colocando ali, fazendo uma hipótese da não ressurreição de Jesus. Porque os outros pregavam que mortos não ressuscitam. E é verdade, mortos não ressuscitam. Jesus nunca ressuscitou e Jesus jamais voltará. Certinho? E o apóstolo Paulo diz lá, né, que se isso aí for verdade, que Cristo não ressuscitou realmente, então ele diz que a fé cristã é vã, inútil. Não há por que manter uma crença cristã. Correto? Diz o apóstolo Paulo. E ele diz que seria muito ruim, muito triste, se fosse realmente verdade que Cristo não ressuscitou. Porque aí ele diz que só restaria essa vida. E aí ele diz que por isso ficaria muito infeliz. Não! Nós temos apenas essa vida, que é a vida material, nada de vida espiritual. E mesmo tendo apenas essa vida, as pessoas devem ser felizes. Porque o que vale, o que importa, é a vida em si. É o dia a dia, você viver, você trabalhar, estudar, você progredir na vida profissional, na vida amorosa, ter famílias, né? Famílias, pais, esposa, filho, ter amigos, isso é que é importante na vida. Não é triste, uma vida não é triste por você não acreditar em vida depois da morte. Isso é bobagem. Não devemos acreditar em fantasias para ter uma vida feliz. Não. Devemos ter uma vida feliz sem acreditar em fantasias. Correto, gente? Terminamos aí uma série, não é? Com 5 vídeos sobre, onde está aqui o folheto? Sobre este folheto aqui, não é? Da Igreja Espada, Igreja Presbiteriana, Pentecostal. Igreja Pentecostal, Espada do Espírito. Então foi muito bom, não é? Eu ter recebido aquele folhetinho e aí eu fiz aqui os vídeos, né? De uma forma educada, mostrando simplesmente a verdade. Não é isso? Portanto aí, mais um vídeo e muito obrigado.